Esse vídeo é sobre citação. Eu vou fazer uma gravação rápida sobre alguns pontos que a gente precisa sempre relembrar e observar quando formos fazer citação. A primeira coisa é que todo trabalho ele tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, a gente fala do assunto, do tema, do objetivo geral e específico, sempre objetivando, sempre com foco na redação científica, cuidado com gerúndio, cuidado com coerência, coesão, erros gramaticais, tudo aquilo que a gente já sabe. O grosso do nosso trabalho, onde tem realmente o que a gente está trabalhando, é chamado de desenvolvimento. E ali é onde a gente faz a nossa citação, tá? Então, no nosso desenvolvimento, a citação e depois tudo que a gente usar na citação a gente tem que colocar nas nossas referências. Então, nas referências só entra o que a gente citou, tá? Na UNAERP a gente tem os manuais, tá na biblioteca, tá dentro do AVA e tem também alguns materiais adicionais que a gente sempre pode localizar, mas na biblioteca é de acesso público, dentro da Universidade de Ribeirão Preto, no local da biblioteca, certo? Bom, então, o que é citação? Algumas coisas que a gente tem que lembrar. Primeiro, não existe número de citação. Você pode fazer 10 citações, 5 citações, 3 citações do mesmo autor, 5 do mesmo autor, 3 citações sendo de 3 autores diferentes, não tem problema. A gente só tem que tomar cuidado com relação com a adequação do nosso trabalho. Não é um trabalho adequado a cada parágrafo você fazer uma citação. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, mas não existe regra. A segunda coisa é que a citação, geralmente, ela está relacionada a algum material que a gente pega e daí a gente tem que colocar a autoria daquele material. Então, a autoria pode ser uma pessoa física, a autoria pode ser uma entidade coletiva, tipo UNAERP, associação, empresa, pode ser um órgão governamental. Então, você pode falar que você pegou um material no Supremo Tribunal Federal, na Prefeitura de Ribeirão Preto, no Conselho Regional de Psicologia, onde você quiser. E, às vezes, a gente pode pegar um material que não tem autor definido. Independentemente dessas características, ele pode ser um material que a gente utilize para citações, tá? Existem duas formas de você citar, ou autor e data, que é a mais comum e é a que a gente vai estar focando nesses vídeos, e o sistema numérico. Qual que é a diferença do sistema numérico para o sistema autor e data? No sistema numérico, o local onde a gente coloca o nosso sobrenome, o sobrenome do autor e o ano, a gente coloca a numeração. Então, a gente, ao invés de colocar o autor e a data na citação, a gente substitui no mesmo lugar por numeração sequenciais. Essa é a única diferença. Vamos falar sempre do sistema autor e data, que é o modelo utilizado pela instituição. Então, vamos lá. Quais são as maneiras de você citar, fazer uma citação? Você pode fazer uma citação incluída no texto ou não incluída no texto. São só essas duas maneiras, tá? Incluir no texto ou não incluir. O que é? Se a citação é autor e data, você inclui o autor e a data na sua frase ou você exclui o autor e a data da sua frase. Quem é esse autor? Como é que a gente faz? Sempre pelo sobrenome e pela data, porque o modelo que a gente está usando é autor e data. Então, você pode colocar uma autoria incluída no texto no início da frase. Então, sobrenome do autor, o ano e continua, tá? Observem que na BNT, ela fala que a gente pode colocar o sobrenome ou em letra maiúscula ou em letra minúscula. Mas a nossa sugestão é sempre que você utilize só a primeira maiúscula, fica melhor um pouquinho. Eu vou mostrar para vocês. Então, citação no início da frase. A ideia aqui, no meio da frase. Conforme, observe que está no começo da frase, no meio da frase, incluída no texto que a gente está redigindo. E não incluída no texto? Você tem o seu texto e ao final da frase
você tem o seu sobrenome incluído, tá? Desculpa, o sobrenome do seu autor incluído. Então, a gente pode colocar o nosso autor e a nossa data incluída no texto, e daí a gente tem uma formatação que é só a primeira maiúscula, incluída no texto, mas não no início, mas no meio, e excluída no texto. Qual é a formatação? Tá? Você usa incluída, pode ser tudo maiúsculo? Pode, mas vamos falar o seguinte, você pode usar incluída as primeiras maiúsculas para ficar uma leitura mais tranquila. E ao final, tudo maiúsculo. Aqui, quando você incluir o parênteses, vem só no ano. E aqui vem no nome inteiro, sobrenome no ano e um ponto final. Tá? Então, toda vez que você for fazer uma citação, seja ela direta ou indireta, você vai ter que falar, vou incluir no texto, vou incluir no começo, vou incluir no final, vou incluir no meio da frase. E cada uma tem uma formatação adequada, tá? Agora, a gente vai falar do estilo de citação, que ele pode ser direto ou indireto. E isso a gente vai deixar para o próximo vídeo, para a gente fazer bem direitinho assim, como é que faz uma coisa, como é que faz a outra.